Chegamos à nossa aula 21, depois da nossa aula fantástica de equação de segundo grau. Vamos falar um pouquinho agora sobre fatoração e produtos notáveis, uma aula que utiliza muitos artifícios, muitos caminhos alternativos na matemática, por isso que ela ficou por último aí na nossa sequência de matemática básica, tá? Tá preparado? Então vamos comigo. Carlos, mas o que é fatorar? É escrever expressões matemáticas de forma geralmente simplificadas, tá? Então vamos ver alguns casos de fatoração. O primeiro caso é aquele de colocar em evidência, que intuitivamente a gente já fez em aulas anteriores. Então, por exemplo, ax mais bx, qual é a letrinha que se repete? O x. Eu coloco ela em evidência e faço o quê? Ó? Ax dividido por x dá A. Bx dividido por x dá B. Perfeito? Então vamos ver alguns outros exemplos que exigem um pouquinho mais de você. 30x ao quadrado menos 12x. Carlos, eu conseguiria ver que 6x é um fator comum? Sim. Não é obrigado que você veja de primeira, mas veja, 6 consegue dividir 12 e 6 consegue dividir 30. Então, uma maneira de simplificar é escrever 6x. Você pode entender também que o 6 é o máximo divisor comum entre 30 e 12, tá? Fica esse detalhe para você. Então, se eu pegar 30x ao quadrado e dividir por 6x, eu fiz aqui em cima, ó, x vai cortar com x, e aí vai 30 dividido por 6 dá 5. Então, isso aqui me resulta 5x. Agora eu vou pegar menos 12x dividido por 6x, dá menos. 12x dividido por 6x, quanto é que dá, Carlos? 2. Então, menos 2. Então, fatorar 30x ao quadrado menos 12x é escrever alternativamente como uma forma mais simples. 6x que multiplica parênteses 5x menos 2. Mais um exemplo. Consegue ver que entre 24 e 12 o máximo divisor comum é 12? Pois é, então ficou 12 aqui. X e x ao quadrado, você sempre pega o menor expoente, tá? Entre x e x ao quadrado, quem é o menor expoente? X. Y ao quadrado e y à quarta, quem é o menor expoente? Y ao quadrado. Então, quando tiver letras, você sempre pega para a letra repetida o menor expoente. E agora você vai dividir 24xy ao quadrado por 12xy ao quadrado. Xy ao quadrado vai cortar com xy ao quadrado e 24 por 12 vai dar 2. E agora, 12x ao quadrado y à quarta por 12xy ao quadrado. 12 mata 12. Agora, cuidado. X ao quadrado com x vai dar só x, né? Conserva a base e subtrai 2 menos 1. Y ao quadrado e y à quarta y ao quadrado, y e subtrai os expoentes, dá y ao quadrado. Então, 24xy ao quadrado menos 12x ao quadrado y à quarta, opcionalmente eu posso fatorar e escrever de uma forma mais simples dessa maneira aqui, tá bom? Outro caso de fatoração, esse é um pouco mais complicado e é muito perigoso ele, tá? É por agrupamento. Então, o que é que a gente observa? As duas primeiras parcelas têm um x, fator comum. Então, ax dividido por x dá A, bx dividido por x dá B. O segundo é o y, que é o fator comum. AY dividido por y dá A e BY dividido por y dá B. Agora, olha o detalhe importante. Quando você faz a fatoração por agrupamento, você nota que fica uma expressão igual na soma das parcelas. Essa expressão igual é A mais B. Então, A mais B passa a ser um fator em evidência e eu vou dividir x que multiplica A mais B por A mais B dá x. Y que multiplica A mais B por A mais B dá y. Então, eu agrupo x mais y que multiplica A mais B. Esse caso vai ser muito comum nos exercícios finais, tá? No entanto, vamos a um exemplo. Olha, imagina que você tenha que fatorar isso aqui. Olha o que foi que eu fiz. A ao quadrado é um fator comum aos dois, porque como a gente viu agora há pouco, né? Quando tem letras iguais, eu pego o menor expoente. A ao cubo por A ao quadrado dá A. A ao quadrado vezes B por A ao quadrado dá B. Beleza. Aqui, quem é o fator comum? 5. Então, 5 é evidência. 5A dividido por 5 dá A. E 5B dividido por 5 dá B. Observou? Ficou A mais B, fator comum. Ah, cara, entendi. A gente tem que dar um jeito de ficar um fator comum, né? Gostei. A mais B em evidência. A ao quadrado vezes A mais B por A mais B dá A ao quadrado. 5 vezes A mais B por A mais B, dividindo, dá 5. Então, tá aí, eu consegui fatorar. Essa expressão aqui foi escrita realmente de uma forma mais simples. Isso significa fatorar. Alguns casos de fatoração resultam em produtos notáveis.
A palavra produtos notáveis, digamos assim, que é um sinônimo de elegância matemática, tá? E, cara, gostei de elegância matemática. Por exemplo, a diferença de dois quadrados. A ao quadrado menos b ao quadrado. A mais b que multiplicar a menos b. Então, toda vida que você tiver um número ao quadrado menos o outro ao quadrado, você pode escrever como a soma deles multiplicado pela diferença deles. Ok? Se você desenvolver isso aqui, você concluiria que dava isso aqui. Então, vamos a um exemplo. 1001 ao quadrado menos 999 ao quadrado. O aluno poderia pensar em fazer 1001 vezes 1001 e depois subtrair 999 vezes 999. Não é uma boa ideia, dá números muito grandes. Se você perceber que isso aqui é um número ao quadrado menos o outro ao quadrado, usando esse caso de fatoração, você pode imaginar que é a soma deles multiplicado pela diferença. A soma deles dá 2.000, né, gente? 1001 mais 999. E a diferença dá 2. Então, realmente é bem mais fácil usar o caso de fatoração, diferença de 2 quadrados. Ok? Quarto caso que vamos discutir bastante é aquilo que a gente estava falando lá em equação de segundo grau, o trinômio quadrado perfeito. Lembra? Ah, Carlos, então se eu fizer A mais B vezes A mais B, vai dar isso aqui. A gente chegou a fazer isso em equação de segundo grau. Quadrado do primeiro, mais 2 vezes primeiro vezes segundo, mais quadrado do segundo. A gente vai usar isso a partir de agora. A diferença, trinômio quadrado perfeito da diferença. Quadrado do primeiro, menos 2 vezes primeiro vezes segundo, mais quadrado do segundo. Isso é chamado de trinômio quadrado perfeito. Ok? Vamos então a alguns exemplos. 3 mais y ao quadrado. Poderia fazer 3 mais y vezes 3 mais y. Mas para treinar essa nova descoberta sua, quadrado do primeiro, mais 2 vezes primeiro vezes o segundo, mais quadrado do segundo. Então, 3 ao quadrado é 9. 6y aqui, né? 2 vezes 3, mais y ao quadrado. Ok? Mais um exemplo. X menos 5 ao quadrado. Quadrado do primeiro, menos 2 vezes primeiro vezes o segundo, x vezes 5, mais quadrado do segundo. X ao quadrado, menos 10x mais 25. Perfeito? Gostei, cara. Gostei. E agora, nós vamos aprofundar um pouquinho o método de completar quadrados. Se você vai fazer concursos mais avançados, quando você chegar em elipse, hipérbole e parábola, pode ser que você tenha que usar completar quadrados. Aí eu realmente preciso mostrar isso a você, tá certo? Então, na aula de hipérbole e na aula de parábola, eu dou exemplos de completar quadrados. No entanto, eu quero já adiantar agora, porque eu quero discutir um negócio com você. Um caso interessante referente aos casos 4 e 5, ou seja, do trinômio quadrado perfeito, é a técnica de completar quadrados. Isso aqui é uma equação de segundo grau, você sabe, né? Uma maneira de resolver essa equação de segundo grau é por Bhaskara. É passar o menos 8 para o primeiro membro, x ao quadrado menos 6x mais 8 igual a 0. Pausa o vídeo e resolva do jeito que você aprendeu na aula anterior por Bhaskara. Descubra as raízes aí dessa equação de segundo grau. Eu vou propor uma maneira alternativa sem usar Bhaskara, tá certo? O método de completar quadrados. Para isso, eu vejo que o lado esquerdo está faltando algum número para ter um trinômio quadrado perfeito. Então, olha aqui para cá. Ó. Relembrando o trinômio quadrado perfeito da diferença, já que aqui é um menos. Se eu desenvolver x menos a ao quadrado, eu ficaria com o quadrado do primeiro, menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo, x vezes a ao ax, mais quadrado do segundo. Quando você olha para cá e olha para o x ao quadrado menos 6x, olha só para o lado esquerdo, gente. Você vê que o menos 2a está sendo igual ao menos 6. Então, vamos achar a. Menos 2a igual a menos 6. A igual a 3. Menos 6 dividido por menos 2. Ou seja, se aqui eu fizer a ao quadrado, eu completaria o trinômio. O que eu estou querendo dizer é o seguinte, gente. É que x ao quadrado menos 6x mais a ao quadrado, quem é a? 3, mais 3 ao quadrado. Isso aqui é o trinômio quadrado perfeito de x menos 3 ao quadrado. Ou seja, se aqui tivesse o mais 9, eu poderia escrever isso aqui como x menos 3 ao quadrado. Aí está o pulo do gato. Eu somo 9 aos dois lados. Mas por que você está fazendo isso? Porque eu sei que x ao quadrado menos 6x mais 9 é a mesma coisa de x menos 3 ao quadrado. Então, o lado esquerdo ficaria x menos 3 ao quadrado. O lado direito teve que receber o 9, porque se eu somei 9 de um lado, tem que somar 9 do outro, para não alterar. Menos 8 mais 9 é 1. E agora, gente, eu vou passar esse quadrado para o outro lado como raiz, aí passa mais ou menos, né? Porque o número ao quadrado, quando passa para o outro lado, passa mais ou menos. Então, x menos 3 é igual a mais ou menos a raiz de 1, x menos 3 é igual a mais ou menos 1.
Isso me dá duas possibilidades. Ou x menos 3 é 1, me daria x igual a 4, porque o menos 3 passa para lá. Ou o x menos 3 é menos 1, menos 3 passa para lá 2. Você fez por Bhaskara, não fez? Realmente deu 2 e 4? É a mesma coisa, né? Muito bem. Mais um exemplo de completar quadrado. X ao quadrado mais 5x igual a menos 6. Faz por Bhaskara aí. E vamos comparar se vai dar o mesmo resultado que eu achei aqui. Bom, utilizando o método de completar quadrados, está faltando um número para completar o trinômio. Então, o que é que eu faço? Como aqui é mais x mais a ao quadrado, eu faço x ao quadrado mais 2ax mais a ao quadrado. Então, eu vejo que, como aqui tem 5 e aqui é 2a, eu vou achar a. Ó. 2a igual a 5, a igual a 5 sobre 2. Então, gente, se eu somasse com 5 sobre 2 ao quadrado, eu teria um trinômio. Ó, x ao quadrado mais 5x mais 5 sobre 2 ao quadrado é exatamente o trinômio x mais 5 sobre 2 ao quadrado. Ou seja, se nessa parcela eu somasse 25 sobre 4, seria igual a x mais 5 meio ao quadrado. Foi o que eu fiz. Ó. Somei 25 sobre 4 aos dois lados. O lado esquerdo eu já sei que dá isso aqui. X mais 5 meios ao quadrado. E o lado direito, vou tirar o mínimo. 4 dividido por 1 é 4 vezes menos 6, menos 24. 4 dividido por 4 é 1 vezes 25, dá 25. O lado esquerdo ficou x mais 5 meios ao quadrado. E o lado direito, 1 quarto, né? Porque menos 24 mais 25 é 1. Então, passando o quadrado para o outro lado mais ou menos, raiz de 1 quarto dá 1 meio. Então, x mais 5 meios é igual a mais ou menos 1 meio. As duas possibilidades são x mais 5 meios é igual a 1 meio, passa o menos 5 meio para o outro lado, soma aí menos 5 mais 4, menos 5 mais 1 dá menos 4 sobre 2, menos 2, uma das raízes que você já achou aqui usando o Bhaskara. E a outra possibilidade, x mais 5 meio igual a menos 1 meio, passa o 5 meio para o outro lado, então fica menos 6 sobre 2, o denominador é o mesmo, menos 3. Realmente, menos 2 e menos 3 são as raízes. Carlos, estou todo confuso. Por que você está ensinando esse método? Porque em matemática a gente às vezes tem que saber de onde vêm as coisas, né? Então agora vamos demonstrar a fórmula de Bhaskara. Ou seja, aquela fórmula do delta veio de onde? Foi uma invenção maluca de um matemático? Não. Foi usando o método de completar quadrados. É uma demonstração opcional, assim como esses exemplos 1 e 2. Se você não entender neste momento como completar quadrados, beleza. Mas repito, você vai precisar em hipérbole e parábola, se você for fazer alguns concursos que exigem as cônicas, elipse, hipérbole e parábola. Então vamos demonstrar a fórmula de Bhaskara. Primeiramente eu vou dividir tudo por a para ficar só x ao quadrado. Dividir tudo por a, né? X ao quadrado mais b sobre a sobre x, ó, e eu já passei o c para o outro lado para ficar igualzinho aos exemplos 1 e 2, né? Menos c sobre a. E aí eu pergunto a você, aqui não está parecido com trinômio? Então o que é que eu vou fazer? Eu vou fazer x mais y ao quadrado, eu não vou botar a para não confundir com esse a daqui. Se eu desenvolver esse trinômio, ficaria x ao quadrado mais 2yx mais y ao quadrado. Quando você compara essa com essa aqui, ó, x ao quadrado mais b sobre a sobre x, você consegue ver que 2y é igual a b sobre a. Então, vou achar o y. 2y é igual a b sobre a, isolando o y, b sobre 2a. Então, y é igual a b ao quadrado sobre 4a ao quadrado. Aqui, na realidade, é y ao quadrado. Vamos ajeitar, né, gente? Pronto, gente, já fiz. Ó. Se y é igual a b sobre 2a, fazendo y ao quadrado, ficaria b ao quadrado, 2 ao quadrado é 4 e a ao quadrado. Então, eu vou somar b ao quadrado sobre a ao quadrado aos dois lados, para ficar igual ao trinômio. Não é isso, gente? Então, vamos fazer isso agora. Somando b ao quadrado sobre 4a ao quadrado aos dois lados, ficamos com isso aqui. Então, você já sabe que isso aqui vai ficar x mais, quem é o y? B sobre 2a ao quadrado. E aqui eu vou tirar o mínimo. 4a ao quadrado é o mínimo. 4a ao quadrado por a dá 4a vezes c, 4ac. O menos está aqui. 4a ao quadrado por 4a ao quadrado dá 1 vezes b ao quadrado, b ao quadrado. Ok. O lado esquerdo permanece. E aqui eu posso escrever como b ao quadrado menos 4ac por 4a ao quadrado. Então, você já deve estar vendo que isso aqui lhe lembra alguma coisa. Alguém chamou de delta. Vamos chamar de delta. b ao quadrado menos 4ac. Então, b ao quadrado menos 4ac, a partir de agora eu vou chamar de delta. Vamos continuar. Então, o que é que eu faço agora, gente? Já sabemos que o quadrado passa mais ou menos a raiz disso aqui, né?
Ok, carro. Então, x mais b sobre a é mais ou menos raiz de delta sobre... Quem é a raiz de 4a ao quadrado? 2a. Raiz de 4 é 2, raiz de a ao quadrado é a. Daqui, eu chego à conclusão que vai ficar x igual, passo o menos b para lá, mais ou menos a raiz de delta sobre 2a. Como o denominador é o mesmo, menos b mais ou menos a raiz de delta sobre 2a. Acabei de demonstrar para você a fórmula de Bhaskara. Então, gente, a fórmula de Bhaskara foi uma invenção para evitar o método de completar quadrados. Então, a partir de agora, quando você olhar para a fórmula de Bhaskara, você vai dizer, cara, veio daquele método de completar quadrados. Não é isso? Muito bem, acabamos de fazer, então, as raízes seriam menos b mais a raiz de delta sobre 2a e menos b menos a raiz de delta sobre 2a. Evidentemente, nas questões de equação de segundo grau, você não precisa completar quadrados. Tá bom? Muito bem, Carlos. Gostei, viu? Vamos continuar com os casos de fatoração. Soma de dois cubos. A ao cubo mais b ao cubo. Pode-se demonstrar que esse caso de fatoração é a mais b, que multiplica a ao quadrado, menos ab mais b ao quadrado. Exemplo. Se eu tiver que fatorar x ao cubo mais 125, você consegue ver que 125 é 5 ao cubo, gente? Então, usando aqui a sendo x e o b sendo 5, vamos substituir. X, que é o a, 5, que é o b. Aí fica x ao quadrado, ó, o a é x, o a é 5 e o b é x, né? Então, 5x mais 25, que é b ao quadrado. Ou seja, x ao cubo mais 5 ao cubo é a mesma coisa disso aqui, tá bom? É um caso de fatoração. Aí você me pergunta assim, em que situação eu vou usar isso? Geralmente para simplificar expressões, como a gente vai ver nos exercícios, tá bom? O objetivo agora é você entender os casos de fatoração, anotar e fazer as comparações, ó. O a é x, o b é 5 e você substitui aqui. Outro caso de fatoração agora, se tiver a ao cubo menos b ao cubo. Você escreve a menos b e troca o sinal do meio, né? Mais ab mais b ao quadrado. Mais um exemplo, x ao cubo menos 8. Posso dizer que x ao cubo menos 8, 8 é 2 ao cubo. Então, x ao cubo menos 2 ao cubo é a menos b, ou seja, x menos 2. A ao quadrado mais ab mais b ao quadrado, ou seja, x ao quadrado, mais 2 vezes x, b vezes a, ou a vezes b, mais o b ao quadrado, ou seja, 2 ao quadrado, que é 4. Então, x ao cubo menos 2 ao cubo, ou x ao cubo menos 8, é igual a isso aqui. Vá anotando tudo aí. Oitavo caso, cubo da soma. A mais b ao cubo é o quê? Se você desenvolver, qual é uma outra opção que você tem? Fazer a mais b, que multiplica a mais b, e o resultado multiplicar por a mais b. Quando você faz isso, você chega a essa conclusão. É o cubo do primeiro, mais 3 vezes quadrado do primeiro vezes o segundo, mais 3 vezes primeiro vezes o quadrado do segundo, mais o cubo do último, que é o b. Tá? Vamos a um exemplo. X mais 2 ao cubo. O cubo do primeiro, mais 3 vezes quadrado do primeiro vezes o segundo, mais 3 vezes primeiro vezes o quadrado do segundo, mais cubo do segundo. Desenvolvendo isso aí, x ao cubo, mais 6x ao quadrado, mais 12x, porque aqui é 4, mais 8. X mais 2 ao cubo é isso aqui. Perfeito? Se for menos, troca o sinal aqui, ó. Cubo do primeiro, menos 3 vezes quadrado do primeiro vezes o segundo, mais, cuidado, 3 vezes o primeiro vezes o quadrado do segundo, menos o cubo do segundo. Desenvolvi x menos 2 ao cubo. X ao cubo, menos 3 vezes quadrado do primeiro vezes o segundo, mais 3 vezes primeiro vezes o quadrado do segundo, menos o cubo do segundo. Desenvolveu, ó, x ao cubo, menos 6x ao quadrado, mais 12x menos 8. Nono caso, caso de fatoração. Importantíssimo. Quando nós estivermos estudando função polinomial de segundo grau, nós vamos precisar do caso de fatoração. É muito interessante esse caso, gente, tá? Ele pode ajudar você. Quando você tem uma equação de segundo grau, você pode dizer que ela pode ser escrita assim. O a, que é o coeficiente do x ao quadrado, que multiplica x menos a primeira raiz e x menos a segunda raiz. x1 e x2 são as raízes. Então, inicialmente, veja quem são as raízes de x ao quadrado menos 5x mais 6. Faça as raízes aí,
de x ao quadrado menos 5x mais 6. 2 e 3, né? Faça por Bhaskara. Ou para completar quadrado, se você quiser. Bom, se 2 e 3 são raízes, lá vou eu. O A é 1, a primeira raiz é 2 e a outra raiz é 3. Então, ficou 1 que multiplica x menos 2, x menos 3. Mais um exemplo. Faça aí x ao quadrado menos 4x mais 4. Veja que você vai encontrar delta igual a 0 e vai encontrar aqui x' igual a x, 2' que é igual a 2. Raiz dupla. Duas raízes, então cuidado. Você não vai botar só uma raiz. Você vai botar o A, que é 1, x menos a primeira raiz e x menos a segunda raiz, que são iguais. Tem que repetir, viu, gente? Isso aqui fica x menos 2 ao quadrado. Tá bom? É um caso de fatoração muito interessante. Tá preparado para os exercícios? Vamos lá, então. Gente, essa não é uma aula para você de primeira já, não. Você precisa anotar, ter paciência, ver os artifícios matemáticos que eu utilizei. E eu quero adiantar para você que se você entrar na parte de CIT Engenharia, você vai aprender isso muito em limites em cálculo 1. Na parte de limite, o que mais se vê é fatoração. Então é uma aula que já serve para cálculo 1 quando você entrar na faculdade. Beleza? Então vamos lá para os exercícios. Vamos ao nosso primeiro exercício. Considere o resultado da operação 1.501 ao quadrado menos 1.499 ao quadrado. Já sei, Carlos. 1.501 vezes 1.501. O resultado eu subtraio de 1.499 vezes 1.499. Não é uma boa ideia não, viu, gente? A gente precisa usar os produtos notáveis. Assinale a alternativa correta que representa a soma dos algarismos de x. Você vai achar o resultado e somar os algarismos desse resultado. Então, vamos lá. Vou usar a diferença dos quadrados, né, gente? Quadrado do primeiro menos quadrado do segundo é a soma deles pela diferença. Então, como o A aqui é 1.501 e o B é 1.499, eu posso escrever essa diferença dos quadrados como sendo a soma dos números multiplicado pela diferença. Quando eu somo, dá 3.000. Quando eu subtraio, dá 2. Bem fácil. 6.000. Somou os algarismos. 6 mais 0, mais 0, mais 0 deu 6. Portanto, a alternativa é bem mais simples, né? Exercício 2, lá de Alagoas. Dados quadrados abaixo, com o lado x para o maior, o quadrado ABCD, e y para o menor, o quadrado EF, D de dado, G de gol. Qual das expressões abaixo representa a diferença entre as áreas do quadrado? Bom, a diferença entre as áreas do quadrado é... Primeiro quadrado que tem lado x é x ao quadrado, segundo quadrado é y ao quadrado. Galera, isso aqui é diferença dos quadrados. Então, eu posso escrever que x ao quadrado menos y ao quadrado é x mais y vezes x menos y. Porque se a ao quadrado menos b ao quadrado é a mais b vezes a menos b, x ao quadrado menos y ao quadrado, soma deles pela diferença. Já é a resposta. Letra A. Carlos, tô gostando, viu, Carlos? Muito massa. E aí, você gosta da Marvel? Tá aí Doutor Estranho 2, viu? Diz que vai ser um filmaço da Marvel, né? Estamos aí em 17 de março. O filme tá para estrear nos cinemas aí em 2022. Doutor Estranho, o mágico da matemática, inventou um novo desafio e convidou seu amigo Salomão. Não sei se você entendeu que Salomão é bíblico, né? Então ele está fazendo aí um confronto aí de místico. O místico Doutor Estranho com Salomão bíblico. O livro da sabedoria na Bíblia. Tá aí o nosso amigo Doutor Estranho. As regras eram as seguintes. Atenção, vamos acompanhar a ideia. Pensar em dois números naturais maiores que 1, de apenas um algarismo, sendo um ímpar e outro par. Por exemplo, 4 e 7, né? 4 é par e 7 é ímpar. Executar a diferença do quadrado do maior deles com o quadrado do menor deles e dizer o resultado. Então, vá anotando aí as regras que nós vamos usar daqui a pouco. Se Salomão encontrou 77 como resultado, qual foi o maior dos números nos quais ele pensou? Então vamos à solução da questão, gente. Vamos admitir que os números pensados foram A e B. De acordo com as informações que está no enunciado, eu posso escrever que o quê? Que A ao quadrado menos B ao quadrado é igual a 77. Foi isso que foi dito no enunciado. Só que eu posso escrever, gente, A ao quadrado menos B ao quadrado como a soma pela diferença A mais B vezes A menos B é igual a 77. Atenção agora que o momento é importante. Vamos fatorar o número 77.
De quantas maneiras 77 pode ser escrito como uma multiplicação de números? Quando eu faço a fatoração de 77, eu vejo que é 11 vezes 7. 77 por 7 dá 11, por 11 dá 1. Então, a conclusão que eu chego é que os divisores de 77 são 1 e 77, ou seja, 77 e 1, e 7 e 11. E qual a consequência disso? O que é que eu posso concluir agora? Eu só posso escrever isso aí como sendo 11 vezes 7 ou 77 vezes 1. Porque todo número é escrito como uma decomposição em fatores primos. Se você pensar um pouquinho, 77 só pode ser escrito a partir dos seus divisores, 11 vezes 7 ou 77 vezes 1. Deste modo, se A mais B, que multiplica A menos B é 11 vezes 7, a conclusão que eu chego é que A mais B tem que ser 11 e A menos B tem que ser 7. Resolve o sistema para mim aqui, Carlos. Somei, 2A igual a 18, A é 9. Se A é 9, vamos substituir em 1 aqui. 9 mais B é 11, B é 2. Então, conclusão, A é 9, B é 2, o maior número é 9. No entanto, gente, poderia ser 77 vezes 1, né? Lembre que o primeiro número tem que ser maior que o segundo, porque aqui é uma soma e aqui é uma subtração. Então, uma outra opção é que A mais B fosse 77 e A menos B fosse 1. Quando eu somo, 2A é 78, A é 39. Não pode, porque ele diz que A e B são números de 1 algarismos, né? Bom, mas se eu substituísse o B, daria 38. Então, A39 e B38 seria solução também, só que não pode, porque o enunciado diz que só pode ter 1 algarismos. Então, se Salomão encontrou 77 como resultado, o maior dos números é 9, né? A solução que a gente vai usar é A é 9 e B é 2, tá bom? 9 mais 2 é 11, 9 menos 2 é 7, 11 vezes 7, 77. Realmente, letra B de bola. Importantíssimo você sacar como utilizar, Carlos, diferença dos quadrados, tá bom? A nossa próxima questão precisa também da aula de múltiplos e divisores. Ela é bem curiosa, lá de Minas Gerais. Ele diz que o número 2 elevado a 13 menos 1 é primo. Essa informação foi dada na questão. E ele dá um número 2 elevado a 17 menos 16. No conjunto dos números naturais, ele quer saber o número de divisores de n. Nossa, como é que a gente vai fazer essa questão? Gente, você concorda que eu posso escrever 2 elevado a 17 menos 16 como 2 elevado a 17 menos 2 à quarta, fatório 16? E se você colocar o fator comum em evidência, 2 a 17 menos 2 à quarta, 2 a 17 é um múltiplo de 2 à quarta, vou colocar em evidência o menor deles, 2 à quarta. Quando eu coloco em evidência, acontece algo muito curioso. 2 elevado a 17 por 2 elevado à quarta dá 2 elevado a 13. E 2 à quarta por 2 à quarta dá 1. O detalhe é que isso aqui é primo. Quando eu faço a decomposição em números primos, se aqui é um número primo, já está fatorado, né? E 2 é um número primo. Então, esse número aqui, gente, já está fatorado, porque isso aqui é primo. Não tem mais como fatorar. E aí eu vou lembrar como é que eu encontro o número de divisores naturais de um número. Você ainda lembra? Tendo apenas fatores primos, repito, já está fatorado, porque a questão diz que isso aqui é primo. Primo elevado a 1. Como é que encontra o número de divisores? Soma-se 1 ao expoente de cada fator primo. 4 mais 1 e 1 mais 1. Então, 5 vezes 2, ele tem 10 divisores naturais. Se perguntasse divisores inteiros, poderia entrar os negativos, seria o dobro, né? Precisamos rever a aula de múltiplos e divisores. 10 divisores, então, é a resposta correta. Se a gente voltar aqui, a resposta correta, só voltando aqui, seria letra D de dado, ok? Então, vamos lá. D de dado. Então, vamos continuar, tá? Galera, dando sequência à nossa aula aí, vamos então ao nosso exercício 5. D de dado aí 10 divisores, o nosso exercício 5 diz o quê? Carlos, acompanhe comigo aí o nosso exercício 5. Se x menos 1 sobre x ao quadrado é igual a 3, então x ao quadrado mais 1 sobre x ao quadrado vale quanto? Eita, Carlos, parece que eu vou ter que usar as propriedades aí, né? Trinômio quadrado perfeito. Vamos relembrar? Quadrado do primeiro mais 2 vezes primeiro vezes segundo mais quadrado do segundo.
quadrado do primeiro, menos 2 vezes primeiro vezes segundo, mais quadrado do segundo. Então, vamos desenvolver x menos 1 sobre x ao quadrado igual a 3. É o caso 5 aqui. Como é que a gente faz? Relembra comigo? Acompanhe comigo aí. Como é que a gente vai fazer? Quadrado do primeiro, menos 2 vezes primeiro vezes o segundo, mais quadrado do segundo. Então, vamos lá. Quadrado do primeiro, x ao quadrado, menos 2 vezes primeiro vezes o segundo, x vezes 1 sobre x, mais quadrado do segundo. Agora, com muita calma. Aqui, o que é que vai acontecer, gente? X vai cortar com x. Então, vai ficar 2 vezes 1, 2. E aqui vai ficar 1 sobre x ao quadrado. Vamos passar o menos 2 para o outro lado. X ao quadrado mais 1 sobre x ao quadrado é igual a 5. É isso que ele pediu? Letra C. Ok? Tranquilo? Muito bem, Carlos, entendi. Na mesma linha, vamos ver essa agora. Galera, nessa agora ele quer x ao cubo mais 1 sobre x ao cubo. Ele deu que x mais 1 sobre x é 3. Vamos ver como é que a gente faz. Cubo da soma. A mais b ao cubo. Cubo do primeiro, mais 3 vezes quadrado do primeiro vezes o segundo, mais 3 vezes primeiro vezes o quadrado do segundo, mais o cubo do segundo. Então, vamos elevar o cubo, x mais 1 sobre x igual a 3. Elevando ao cubo, e atenção, é preciso fazer devagar. Vou mais lento, tá bom? Fazendo bem devagarinho. Cubo do primeiro, mais 3 vezes quadrado do primeiro vezes o segundo, mais 3 vezes primeiro vezes o quadrado do segundo, mais cubo do segundo. Tem que dar 27, já que eu elevei os dois lados ao cubo. 3 ao cubo é 27. Passando agora para o slide posterior. Vou cortar x ao quadrado com x, vai ficar só x aqui. Ficou 3. Vou cortar x com x ao quadrado. Como x ao quadrado está embaixo, vai ficar x embaixo, né? Corto um x daqui com x aqui. Como aqui tem 2x, fica x. 3 sobre x, porque 1 ao quadrado é 1. 1 sobre x ao cubo é 1 sobre x ao cubo. Beleza. Então, atenção agora para o que vai acontecer. Vou passar 1 sobre x ao cubo para cá e vou trabalhar com isso aqui, gente. Atenção, essa parcela aqui, ó, coloquei 3 em evidência. 3x dividido por 3, abre o parênteses, x. E 3 sobre x dividido por 3 dá 1 sobre x. Mas x mais 1 sobre x foi dado no enunciado, gente. É 3. Posso substituir? Posso. Então, fica x ao cubo, mais 1 sobre x ao cubo, mais 3 vezes, isso aqui não vale 3, igual a 27. Então, x ao cubo mais 1 sobre x ao cubo, 3 vezes 3 é 9. Não, 3 vezes 3 não é 9, Carlos. 3 vezes 3 é 9. Carlos, você está doidinho, né? É, porque 3 vezes 3 é 3 vezes 3, 9, igual a 27. Muito bem. Passo o 9 para o outro lado, 18. Carlos, é a resposta? Sim. Então, letra B de bola. Carlos. E agora vamos aumentar o nível. Fundação Getúlio Vargas. Você percebeu, gente, como a gente tem que ter muito cuidado nesse assunto? Até eu mesmo disse que 3 vezes 3 não era 9. Gente, humildade, viu? Sendo x um número positivo, tal que x ao quadrado mais 1 sobre x ao quadrado é igual a 14. Aí ele quer x ao cubo mais 1 sobre x ao cubo. É uma questão que tem que ter paciência de como vamos resolver. Então, vamos ver qual foi a minha abordagem para desenvolver a questão. Primeiramente, eu sei que x mais 1 sobre x ao quadrado é o quê? Quadrado do primeiro, mais 2 vezes primeiro vezes o segundo, mais quadrado do segundo. Desenvolvendo isso aí, vai ser x ao quadrado, mais 1 sobre x ao quadrado. Isso aqui, gente, essa parcela aqui, ó, cortou x com x, eu botei aqui 2, né? Eu botei 1 sobre x ao quadrado para cá, porque se você percebeu, isso aqui foi dado no enunciado, né? X ao quadrado mais 1 ao quadrado é 1 sobre x ao quadrado, ele disse que era 14. Então, quando eu desenvolvi isso aqui, de alguma maneira eu já sabia que isso aqui foi dado no enunciado, que é 14. Então, como é que vai ficar isso aqui? X mais 1 sobre x ao quadrado é 16. Bom, daqui eu posso dizer que x mais 1 sobre x é raiz de 16, porque eu não vou considerar resultados negativos. X mais 1 sobre x, a raiz de 16 é 4. Guarde essa informação.
Então, a partir da informação que foi dada, que x ao quadrado mais 1 sobre x ao quadrado é 14, eu acabei de descobrir que x mais 1 sobre x é 4, não vou considerar a resposta negativa. Então, eu vou pegar agora e fazer a mesma coisa elevando ao cubo. X mais 1 sobre x ao cubo. Já que a questão tratou de x ao quadrado e de x ao cubo. Cubo do primeiro, mais 3 vezes quadrado do primeiro vezes o segundo, mais 3 vezes primeiro vezes o quadrado do segundo, mais o cubo do segundo. Fazendo isso aí, ficou x ao cubo. X ao quadrado corta com x, ficou x. X vai cortar com x ao quadrado, só que x ao quadrado está embaixo, então fica x embaixo. E 1 sobre x ao cubo. X ao cubo, botei 1 sobre x ao cubo para cá, coloquei 3 em evidência, já fiz isso hoje, e ficou x mais 1 sobre x. Mas espera aí, acabei de descobrir agora há pouco que x mais 1 sobre x é 4. Posso substituir aqui? Posso. Então, x mais 1 sobre x é 4, né? Fica 4 ao cubo. X ao cubo, mais 1 sobre x ao cubo, mais 3 vezes 4. Como isso aqui é 4, 4 ao cubo deu 64. Igual a x ao cubo, mais 1 sobre x ao cubo, mais 12. Passa agora 12 para o outro lado. Então, x ao cubo mais 1 sobre x ao cubo é 52. Alternativa correta, letra A. Questão difícil. Por quê? Porque o aluno tem que ter a sensibilidade que se foi dado x ao quadrado e x ao cubo, ele teria que trabalhar de algum modo com o trinômio quadrado perfeito e com o cubo da soma, tá bom? Fica como registro aí para você. Exercício número 8, exercício em que você vai ver como a fatoração é importante. Carlos, explica para mim o que é que está acontecendo aí na questão 8. Sabendo que P é 0,09 e Q é 2,91, ele quer saber qual é o valor de x. Temos aí P ao cubo mais Q ao cubo, já sei que isso é uma fatoração, vamos mostrar qual é. E embaixo, P ao quadrado menos PQ mais Q ao quadrado. Carlos, se eu substituísse P por 0,09 aqui e Q por 2,91, eu conseguiria fazer? Daria muito trabalho, mas conseguiria. Já imaginou você fazer 0,09 ao cubo, gente? E 2,91 ao cubo? Não, não. Essa questão sugere uma maneira mais elegante de fazer. Primeiramente, vamos relembrar a soma de dois cubos, o que é? A ao cubo mais B ao cubo, você já anotou aí. É A mais B, que multiplica quadrado do primeiro, menos o produto deles, mais quadrado do segundo. Então, do enunciado, P ao cubo mais Q ao cubo, usando essa fatoração aqui, vai ser o quê? Ó? P mais Q, que multiplica quadrado do primeiro, menos produto deles, mais quadrado do segundo, que é Q. E embaixo ficou P ao quadrado menos PQ mais Q ao quadrado. Gente, olha a importância da fatoração. Quando você fatorou P ao cubo mais Q ao cubo, P ao quadrado menos PQ mais Q ao quadrado vai cortar com o que está embaixo. Então, cortando o de cima com o de baixo, ficou P mais Q. Bem mais fácil agora substituir P por 0,09 e o Q por 2,91, que por incrível que pareça dá 3. Então, quando você vê expressões ao cubo com ao quadrado, provavelmente é um caso de fatoração que pode passar despercebido, tá bom? Vamos então ao exercício 9, lá do Ceará. O que é que está acontecendo no exercício 9, minha gente? O que é que ele diz? Sabendo que P mais Q é 4 e P vezes Q é 5, então o valor de E igual a P ao cubo mais Q ao cubo mais P ao quadrado vezes Q mais P vezes Q ao quadrado. Cara, está aparecendo agrupamento, né? Vamos discutir isso aí. Inicialmente foi dito que P mais Q é 4 e P vezes Q é 5. Tá. Eu vou elevar P mais Q ao quadrado. É uma técnica comum que a gente usa, até porque quando você vê no enunciado, aparece coisas ao quadrado. Então eu vou elevar ao quadrado, pode ser que isso me ajude. Elevando os dois lados ao quadrado, P mais Q ao quadrado igual a 4 ao quadrado. Isso aqui é um trinômio quadrado perfeito. Quadrado do primeiro, mais 2 vezes primeiro vezes o segundo, mais quadrado do segundo, igual a 16. Olha só, gente. P vezes Q é 5. Olha que legal. Se P vezes Q é 5, vou substituir aqui. Ó. P ao quadrado, mais 2 vezes 5 mais Q ao quadrado é 16. Passa 2 vezes 5, que é 10, para o outro lado. Fiz mais uma descoberta, que P ao quadrado mais Q ao quadrado é 6. Será que isso vai ajudar? Vamos à expressão inicial?
P ao cubo mais Q ao cubo mais P ao quadrado vezes Q mais P vezes Q ao quadrado. Pronto. Aqui acontece algo curioso. Eu não consigo agrupar coisas diferentes. Então, por uma medida desesperada, eu passo P ao quadrado vezes Q para cá e deixo PQ ao quadrado junto de Q ao cubo. Então, você já suspeita porque eu fiz isso. Porque aqui eu vejo P ao quadrado e P ao cubo. Eu consigo colocar em evidência P ao quadrado. Muito bem. P ao cubo por P ao quadrado é P. P ao quadrado vezes Q dividido por P ao quadrado é Q. Aí mais. Do mesmo modo, eu vou colocar Q ao quadrado em evidência. Q ao cubo por Q ao quadrado é Q. E PQ ao quadrado por Q ao quadrado é P. Percebe que agora eu fiz o agrupamento? P mais Q é a mesma coisa, porque P mais Q é a mesma coisa que Q mais P. Colocando em evidência, né? Ó, mesma coisa, eu só fiz justamente trocar, escrevi novamente Q mais P como P mais Q. Vamos ver o próximo slide. O que é que eu faço? P mais Q em evidência. P ao quadrado que multiplica P mais Q dá P ao quadrado. Q ao quadrado que multiplica P mais Q dividido por P mais Q dá Q ao quadrado. Então, eu agrupo P ao quadrado com Q ao quadrado e P mais Q. Mas olha que coisa incrível. Eu já tenho quem é P ao quadrado mais Q ao quadrado e já tenho P mais Q. P ao quadrado mais Q ao quadrado já tinha feito é 6 e P mais Q é 4. 6 vezes 4, 24. Que questão massa! Pois é, o exercício do Ceará. Mais uma, hein? Agora vamos usar o caso da fatoração lá da equação de segundo grau. Ao simplificar a expressão x ao cubo menos 4x ao quadrado menos 4x menos 16 dividido por x ao quadrado menos 6x mais 8. Galera, você está vendo? Toda essa expressão aqui, usando fatoração em produtos notáveis, é um caso bem mais simples. Caramba! Carlos, como é que tu vai fazer? Primeiramente, vamos trabalhar com o numerador. Vou agrupar. X ao quadrado é um fator comum aqui, né? X ao cubo por x ao quadrado dá x. 4x ao quadrado por x ao quadrado dá menos 4, né? Menos 4x ao quadrado por x ao quadrado. E agora, gente, é um momento delicado. Na hora de fazer o fator em evidência, eu poderia ter colocado 4. Mas aí a minha cabeça tem que pensar que eu tenho que dar um jeito de deixar igual a x menos 4 aqui. Se eu colocasse o 4, ficaria menos x. Então, eu vou colocar em evidência menos 4, para poder ficar só x igual a esse. Percebeu o detalhe? Menos 4x por menos 4 dá x. Menos 16 por menos 4, menos com menos, dá mais. Então, é x menos 4. Então, vamos só dar uma consertada aqui, né, gente? Galera, eu retornei aí, ó. Existe um erro no enunciado, é que é mais 16, beleza? Então é por isso que na hora de fazer aqui o menos 4, ó, menos 4x por menos 4 dá x, e mais 16 por menos 4 dá menos 4, tá? Então faça a correção aí, eu voltei um pouquinho aí para o enunciado da questão, que era mais 16, beleza? A aula ao vivo é assim mesmo, viu, gente? Então agora, fazendo o agrupamento, né, ó, x menos 4, aqui fica x ao quadrado menos 4. Então o numerador está resolvido. Ainda é possível fazer algo. Que coisa, né, Carlos? Você notou que x ao quadrado menos 4 poderia ser x ao quadrado menos 2 ao quadrado? Então, isso aqui é a diferença dos quadrados. Eu poderia escrever x mais 2 vezes x menos 2. Caramba, dava para andar um pouquinho mais, né? Sobre o denominador, gente. Então, ó, isso aqui é igualzinho a isso aqui. X mais 2 vezes x menos 2 sobre x menos 4. Vezes x menos 4. Vamos falar do denominador agora, cara. O denominador tem raízes 4 e 2. Você poderia fazer para mim, Bhaskara aí? Faz Bhaskara para mim e verifique se dá 4 e 2 as raízes. Qual é o caso de fatoração da equação de segundo grau? O a, que é o coeficiente de x ao quadrado, que multiplica x menos a primeira raiz e x menos a segunda raiz. Então, x ao quadrado menos 6x mais 8, poderia escrever como sendo 1, que é o coeficiente do x ao quadrado, que multiplica x menos a primeira raiz, que é 4, e x menos a segunda raiz. Então, o nosso denominador é isso aqui. De posse dos dois resultados, vou substituir um numerador que eu já fiz, x mais 2 vezes x menos 2 vezes x menos 4, e o denominador, x menos 4 vezes x menos 2. Aqui é 1, não precisa colocar. Já viu que é uma operação corta-corta, né? X menos 2 corta x menos 2 e x menos 4 corta x menos 4. Então, o y é x mais 2. Está aí, letra C. Carlos,
Achei muito massa essa nossa aula de hoje, viu? É uma aula que exige muito de você, gente. Dificilmente você consegue ver o agrupamento, as fatorações, principalmente essas últimas questões. Mas dá uma reforçada, anote isso aí. Se você for fazer concursos, talvez na área militar, isso tenha mais incidência que o próprio Enem. Mas nunca subestime questões de matemática, tá bom? Um grande abraço, a gente se encontra com Geometria Plana, uma sequência aí de muitas aulas. Até mais.